boa tarde, diretamente aqui da Mix, nesse workshop presencial maravilhoso e que está sendo transmitido também para quem estiver aqui no Instagram com a gente. Então eu estou fazendo uma introdução com essas mulheres maravilhosas que estão aqui, estou contando um pouquinho da minha história e depois a gente vai fazer essa troca sobre todos os cuidados para manter a casa organizada, como é que a gente faz esse grande mistério. E aí trabalhei com contabilidade, trabalhei com financeiro e não estava feliz. E encontrei na profissão de personal organizer a minha realização. Eu tive a coragem de abandonar o emprego formal e iniciar essa carreira. Fui para São Paulo, fiz cursos, fui 1, 2, 3 vezes, Isso durante o início da jornada para me aperfeiçoar. Isso foi super importante, depois que eu adotei isso como profissão, porque por mais que eu tivesse um nível de qualidade nos cuidados com a minha casa, ir para a rua, estudar, fazer cursos, me mostrou o quanto o mercado constantemente está trazendo ferramentas novas, produtos novos. E se a gente não estuda isso, a gente acaba só repetindo as coisas do nosso jeito. Sempre tem um aspirador novo, um mop novo, um produto de limpeza novo, A tecnologia está o tempo todo mudando, o mercado está mudando. E aprender a lidar com essas ferramentas novas, Não sei se vocês conhecem um aspirador chamado Rainbow, que é um aspirador caríssimo, que tem 1000 funções, que ele é maravilhoso. É como se você tivesse uma funcionária doméstica na sua casa. Mas se você tem um equipamento dessa potência toda e você não sabe usar, não adianta de nada, Então você tem que saber ler o manual, você tem que saber entender da ferramenta, do equipamento. Então qualquer coisa que a gente decide fazer na nossa vida, a gente precisa se capacitar, Seja ser um membro da igreja, você precisa se capacitar para aquela função, E levando isso de forma profissional não é diferente, Não é porque é uma profissão que ainda não era reconhecida, que agora foi, no início desse ano foi reconhecida, é uma profissão no nosso país, não quer dizer que você vai fazer exatamente do jeito que você faz na sua casa, na casa de todos os clientes que você vai vir atender, Você realmente precisa se gabaritar para poder desenvolver isso de uma forma técnica, mas também que vai atender a expectativa do cliente que está chegando para você. Então hoje a gente vai falar sobre como manter essa casa organizada. Eu tenho bastante experiência já em como organizar a casa. Eu entendo que a casa de cada pessoa é totalmente diferente, porque ali mora uma família com gosto diferente, com costume diferente, com hábito diferente. E isso impacta realmente no volume de objetos, de acervo que cada pessoa tem. Então hoje eu sinto segurança em organizar qualquer casa, qualquer espaço, qualquer ambiente. Mas o segredo é como manter essa organização. Não adianta deixar lindo, bater foto, fechar a porta, ir embora e achar que vai se manter para sempre assim. A gente sabe que não é verdade. E eu quero começar dizendo para vocês que a casa é um lugar vivo. Constantemente essa casa vai ter movimento. Tem circulação de pessoas, tem circulação de energia, tem a dança das cadeiras, porque entra e sai o objeto o tempo todo, coisas que faziam sentido um momento, daqui a pouco já não faz mais. Pra gente se alimentar, vai ter que tirar o prato do armário, o talher da gaveta. A casa é viva, ela está em movimento o tempo todo. Então, eu estou contando isso para vocês para realmente ir abrindo essa consciência. Porque muitas vezes a gente acha que a casa da revista, que a casa do Instagram que a gente vê é linda e perfeita e a gente fica se comparando o tempo todo. A minha casa não é assim. A minha casa não chega nesse estágio. Por quê? Então, cadê? Estou perdida aqui. E essa foto é maravilhosa. Eu quero que vocês observem bem. Tem aí na apostila, mas essa foto é maravilhosa. Porque eu tava ontem montando a apresentação e eu tava tentando contar quantas crianças tem nessa imagem. E quanto mais eu olhava, mais eu ia descobrindo que tinha crianças ali. Aqui tem uma, aqui tem outra, lá, e tem mais uma aqui. Olha a cara de desespero nessa mulher. O cachorro
deu sopa, ele comeu. Claro que isso aqui é uma situação de caos. Essa realmente é a demonstração do caos. E eu tenho certeza, né, que a casa de ninguém tá assim ao ponto de vocês estarem aqui hoje, né, para descobrir o segredo de como manter a casa organizada. Não quer dizer que a casa de vocês está assim. Só que existem alguns estágios da nossa vida que a gente tá como essa mulher, desanimada, sem saber por onde começar. E a cara dessa mulher é realmente a cara do desespero, de que ela não sabe por onde começar. E eu quero dividir hoje com vocês o que eu faço na minha vida, na minha casa, no dia a dia, e que eu ensino para as funcionárias das casas que eu cuido, para os clientes das casas que eu cuido, para nunca chegar nesse estágio. Não que um dia eu tenha presenciado isso, nunca presenciei. Mas, né, a gente... E assim, gente, primeira coisa, não vamos ficar obcecados assim com regras. Tudo que a Fran falar hoje pra mim, eu tenho que anotar e seguir ao pé da letra, porque senão é mais uma sobrecarga. E a vida da mulher moderna é uma vida maravilhosa porque a gente descobriu a nossa potência na condição de mulher, que tantas vezes foi tirada de nós, que tantas vezes foi negada, e a gente descobriu o quanto a gente é potente. Mas também a mulher moderna é uma mulher que vive exausta, cansada, que chora escondida, né? Então, não sou eu a pessoa que vou trazer mais um monte de regras para vocês chegarem em casa atordoados e tem que fazer assim para poder não chegar nesse estágio. Não é esse o objetivo, tá? Então, assim, eu vou seguindo assim, porque às vezes eu flutuo nas ideias e daí eu volto aqui pro roteiro, tá? Ó, a Nani pediu pra te avisar que ela tá aqui. Ai, que querida! Ela queria estar aqui hoje, ela não pôde. Obrigada, Nani. E assim, a gente nessa condição, realmente a gente não consegue dar conta de tudo. Eu tava pedindo para algumas amigas se elas queriam fazer algumas perguntas, né, para poder aumentar o repertório de tudo aquilo que eu estava programando para falar para vocês hoje. E foi muito interessante que as coisas que elas me perguntaram já eram coisas que faziam parte do que eu vou falar. Mas todas elas iam. Eu quero saber qual que é o segredo da Fran, eu quero saber qual que é o segredo da Fran. E eu disse, gente, o meu segredo, eu sou muito honesta falar pra vocês. O meu segredo é que eu sou muito consciente que eu não consigo dar conta de tudo. Eu sou mulher empreendedora, ou seja, eu dou conta do meu negócio, eu faço financeiro, eu faço o marketing, eu atendo o cliente, eu faço tudo. A captação do cliente. A captação de cliente. Então, ali dentro da minha empresa eu faço tudo sozinha, dentro da minha casa eu faço tudo sozinha. Eu sou mãe de um menino de 3 anos, eu sou mãe solo, a minha mãe já é falecida, então eu não tenho mãe que possa me dar suporte. E Fran, como é que a gente chega na tua casa e a tua casa está arrumada? Não é sempre assim. Tem vezes que eu realmente desligo e o que eu preciso fazer nesse momento? Porque chega um momento que a gente realmente precisa fazer escolhas. E as minhas escolhas são quais? Que eu sou consciente que eu não consigo dar conta de tudo e que eu dou prioridade para o que eu preciso fazer agora. Se agora o meu filho de 3 anos precisa de mim e o meu banheiro está lá virado de cabeça para baixo, eu vou escolher dar atenção para ele. E eu tiro isso muito pela experiência do que eu vivi com a minha mãe, que ela era uma mulher muito potente, muito exigente e que trabalhava muito, que cuidava com excelência da casa, que tinha tudo muito lindo e redondo, só que ela não tinha tempo para os filhos, ela não conseguia dar atenção para nós. Então, isso foi muito dolorido, mas me trouxe um aprendizado muito grande. E eu levo isso para a minha vida. O que eu preciso fazer agora? Se tu pegar meu celular ali agora, eu tenho uma lista de tarefas enormes de coisas que eu preciso atender, que são importantes, eu não estou diminuindo a importância, mas o que eu precisava fazer agora? Está aqui, de coração aberto, com a minha atenção aqui, concentrada em tudo que eu vou falar, e esse é a minha escolha de agora, sabe? E tem outras coisas lá, o incêndio tá pegando fogo, mas vai ficar para depois. E isso realmente transformou a minha vida, porque muitas vezes eu me vi em condições de ansiedade, de nervosismo, porque tinha que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E a gente não dá, né? Tem uma frase que diz que a gente vai ser substituído pelos robôs, né? Mas eu não acredito que a gente deva ser substituído, porque a gente é humano e a gente racionaliza, a gente coloca emoção, a gente coloca sentimento, né?
Então, eu acredito que o robô só vai substituir aquilo que ele pode fazer, sabe? As coisas que ele pode fazer. Agora, a gente não. Oi, pode entrar, fica à vontade. Então, assim, gente, primeira coisa, deixa eu ver se tá aqui. Tá, esse vai ser o próximo. O que eu faço no meu dia a dia? Eu não acumulo coisas. Não procrastino. Vocês sabem o que é procrastinar? A palavra da moda, né? Eu realmente não procrastino. Eu sempre faço um pouco e eu faço todos os dias. Pra mim, é o que mais funciona no sentido, assim, de não chegar naquela situação, de não chegar no caos. É não acumular. Então, todos os dias eu faço o básico, o mínimo todos os dias. Que é o arrumar a cama, que é o fazer a comida, é o lavar a louça, é o tirar o lixo. Isso realmente eu faço todos os dias e não pulo esse estágio. E isso já contribui, assim, ó, eu diria 80%, 90% para que realmente a minha casa tenha aquela sensação de que, opa, tá tudo no lugar. E um ótimo exemplo, ontem quando eu encerrei meu expediente, terminei meu trabalho, o meu menino queria atenção, queria brincar, então a gente brincou com livros, brincou com brinquedo, fez colagem, fez pintura. Daqui a pouco tava aquele caos na sala. Só que aí depois era hora da janta, ia ter bagunça na cozinha, não sei o que. Eu só troco de um ambiente para o outro depois que aquele ambiente eu retornei à ordem. Eu não deixo para trás. Por mais que a janta saia 15 minutos depois do horário que a gente está acostumado. Eu envolvo ele e daí entra essa imagem que eu quero falar um pouquinho com vocês. Mas o meu menino tem 3 anos e eu me impressiono com o senso de organização que ele tem, porque desde o início da vida dele, ele já nasceu organizado, mas porque eu estou todos os dias praticando. Ele não queria guardar os brinquedos, mas daí eu, com os estímulos, eu incentivo ele a participar do processo, porque o processo de brincar e de fazer bagunça é muito gostoso. O processo de reconstrução é um exercício, mas eu sei que é uma coisa que ele vai levar para a vida dele. Tanto é que hoje em dia, às vezes ele encerra as brincadeiras dele e ele mesmo, por conta própria, pega a caixinha dos animaizinhos e ele pega no meio da bagunça só o que é animalzinho e guarda na caixinha. Ele pega a caixinha do Lego e o que é do Lego ele bota. E eu fico olhando assim ali da porta, admirada, porque isso é realmente um exercício de coisas que desde pequeno eu tô ali falando e ensinando. E isso vem muito dessa questão que eu valorizo, que é envolver a família nos cuidados da casa. Pelo fato, a mulher é muito sobrecarregada, a mulher é a gestora da casa, ela que sabe a hora que precisa ir no supermercado, ela que sabe quando precisa comprar produto de limpeza, ela que compra o uniforme do filho, ela que vai na reunião da escola, mas porque a gente puxa isso para nós. Porque às vezes a gente não tem paciência de deixar que o outro faça do jeito dele, que não é do jeito que a gente gostaria. Então isso entra muito a questão do respeito dentro das relações. Mas quanto mais a gente consegue envolver a família nessas responsabilidades da casa, menos carga a gente tem. A gente consegue tirar umas pedrinhas da nossa mochila, né? E eu vejo isso muito forte na minha família, no quanto as mulheres são sobrecarregadas de toda a tarefa da casa por cultura ainda, né? Então eu acredito que a gente está dando passos nessa desconstrução e isso é muito importante para nós na condição de mulher, porque a gente viu o quanto a gente é potente no trabalho, diante de um projeto social, à frente de negócios, a gente tem essa capacidade, só que a gente só vai conseguir se entregar para essas coisas a partir do momento que as outras coisas forem aliviando, né? Então, eu bato muito nessa tecla, porque realmente, se você mora sozinho numa casa, a responsabilidade é toda sua. Agora, se você mora com outras pessoas, independente se é filho, se é marido, se é a sua mãe, é importante que cada um, dentro da sua capacidade, tenha o seu compromisso na casa. E eu vejo muito isso na minha prática, no meu dia a dia. O meu filho só tem 3 anos, e ele, quando tira a roupinha dele para ir pro banho, ele não deixa a cueca e a calça enrolada na calça e bota dentro do cesto. Primeiro, que ele bota dentro do cesto, e ele só tem 3 anos.
Segundo, ele desvira meia, ele desvira cueca, sabe? Ele deixa tudo prontinho e ele bota dentro do cesto. Mas porque eu tô nesse exercício da educação, né? Então, e eu trago muito isso porque faz parte da minha realidade e deixa muito claro para mim o quanto, quando a gente realmente divide as tarefas, a gente vai responsabilizando os outros e isso é super importante. Então, tá aí uma super dica. Uma coisa assim que eu sinto que funciona muito também é começar uma tarefa e ir com ela até o final. Gente, isso é transformador, tá? Quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, a tendência é que a gente deixe muitas coisas para trás. Porque a gente começa a dobrar roupa, não termina. A gente começa a lavar louça, não termina. Tá guardando roupa, tá guardando brinquedo. E daí, quando vê, passou o dia, né? Ou seja, dentro da casa de um cliente, se a gente está trabalhando de forma profissional, ou seja, cuidando da nossa casa, está encerrando o nosso expediente, terminando o nosso dia, a gente está com muita coisa para finalizar. O que funciona para mim, nos cuidados da minha casa e dentro da minha profissão, exercendo a minha profissão, é começar uma tarefa e com ela até o final e depois iniciar uma tarefa nova. E muitas vezes, é engraçado, eu sou tentada, eu às vezes estou fazendo coisas dentro da minha casa e eu lembro que tem outra coisa para fazer, daí eu largo aquilo ali e já quero começar outra. Não, Fran, volta, ainda dá tempo, termina essa tarefa, aquilo ali não precisa ser iniciado agora, é a nossa mente, né? Aí eu fico nesse exercício comigo mesma e eu vejo o quanto faz diferença, até na questão de tempo. Porque senão a gente tá feito barata tonta, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, inclusive eu ensino isso muito para as funcionárias das casas que eu cuido. Começa uma tarefa, vai com ela até o final e depois inicia outra. E uma coisa que é super importante também, isso funciona muito. Primeiro, a gente organiza e depois a gente limpa. Isso faz total diferença. Quando a gente está organizando, o que é organizar? Tem brinquedo no chão, tem roupa espalhada, tem louça para secar e guardar, tem toalha de banho para recolher. Então a gente devolve todas as coisas para o lugar para depois iniciar o processo de limpeza. Só isso já é meio caminho andado, porque você tira todos os obstáculos da frente, que é aquele que causa aquela bagunça, e depois você está com o ambiente livre para poder limpar, tá? E meninas, eu quero que vocês fiquem super à vontade para ir falando o que vocês quiserem, tá? Isso aqui é um momento de troca, então se lembrar de um exemplo, se quiser acrescentar alguma coisa, fica super à vontade para dizer, tá? Eu digo que eu venho aqui para aprender. A gente acha que vai ensinar e a gente, na verdade, sai daqui sempre mais rica do que chegou. Então, por favor, quero ouvir vocês. Eu aprendi uma coisa bem interessante que a minha mãe dizia e eu não fazia. Eu fazia depois com o tempo. Que a mãe dizia, se tu não levantas, vai ao banheiro, tal, daqui a pouco, se tu não voltar e arrumar tua cama, deixar aquilo ali, o teu dia torna-se totalmente bagunçado. Né? Tu já uma coisa deixou para trás. Quando eu comecei a fazer isso, antes de descer, eu arrumo minha cama, deixo tudo. É uma satisfação tão gostosa que chegar ao quarto já está limpo. Isso aí, e estou tentando colocar ele para os filhos, mas é difícil, mas ele faz muita diferença essa questão da cama. E como faz diferença, né? Porque a gente volta pro quarto e tu já se depara com um ambiente que está organizado. Sim. A cama é a protagonista ali do quarto, né? Então, se ela tá bagunçada, a tendência é que venha um filho e pule em cima, que tu tire uma roupa e já joga em cima da cama, né? Então, bagunça chama bagunça, né? Então, uma coisa vai atraindo a outra e realmente faz, nossa, muita diferença. A teoria da janela quebrada, né? Isso! O que é a teoria? Você quer contar? Eu? Não sei se é certo. A teoria da janela quebrada diz que se você está com um vidro, eu vou contar a forma que eu entendo. Se você está com um vidro quebrado na sua casa e você não conserta esse vidro, é uma coisa, né? Daqui a pouco quebra 2, quebra 3. Aí os vizinhos que passam ali na frente da tua casa, eles começam a ter a sensação que aquela casa está abandonada e eles deixam de cuidar daquela casa, de olhar para aquela casa com um senso de proteção, sabe? E daí tu tá suscetível a acontecer qualquer coisa, sabe?
Diferente de que, tu repara, quebrou um vidro, você vai lá e conserta, quebrou a maçaneta, você vai lá e conserta, então você está demonstrando cuidado e o teu entorno te ajuda a cuidar disso também, né? Que são os teus vizinhos. É isso, né? Eu pensei numa cidade, na verdade, né? Na cidade, aí você vê um monte de vidro quebrado, e a pessoa não vai lá e arruma. Qual que é a tendência? Que outra pessoa venha e deprede o lugar. Entendeu? Então, assim, se você mantém organizado, a tendência é que as demais pessoas mantenham organizado, do contrário, não. E é contagioso, né? A gente, na condição de ser humano, a gente é totalmente liderado pelo exemplo. Claro, a criança muito mais do que a gente na condição de adulto, porque o adulto é mais resistente, a gente racionaliza mais, a criança é totalmente reflexo e espelho. O que a gente faz, não adianta eu fazer discurso para a criança, ela só vai escutar blá, 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 blá. Agora, aquilo que eu faço, ela repete, né? E o adulto também, né? Só que às vezes menos. Então, assim, quanto mais a gente vai agindo, né? A gente vai plantando as sementinhas, né? Todo dia eu levanto, arrumo a minha cama, todo dia eu tomo meu café da manhã e já lavo a minha louça. Daqui a pouco o marido começa a fazer também, daqui a pouco os filhos vão fazendo também, né? Agora, se eu não faço, a tendência é que todo mundo vá se acomodando. Isso é bem engraçado, porque eu organizei todo o quarto e aí meu marido se empolgou e organizou o hobby box, né, que é uma parte mais dele, e ele foi lá e organizou. Então, uma coisa sempre puxa a outra. Né? Tanto por pro bom quanto incentivo pro teu. ruim. Sem você falar? Sem eu falar nada. Ai, que maravilha, melhor ainda. Melhor ainda. Sem desgaste. Vou contar isso pro meu marido pra você. E outra questão, assim, pra gente realmente não deixar as coisas se tornarem bagunça dentro da nossa casa, é sempre, depois que terminou de usar, voltar as coisas pro mesmo lugar. E isso, assim, é incrível, porque realmente a tendência terminou de usar o carregador, larga o carregador na tomada. Foi assinar um papel, larga a caneta em cima da mesa. Tirou o casaco dentro de casa, larga o casaco no cabideiro e fica lá eternamente. Então, assim, termina de usar uma coisa e volta ela para o lugar. Isso porque assim, o tempinho que a gente leva para guardar esse objeto que a gente terminou de usar é muito pequeno em relação a você ter que parar metade de um dia. E eu, quando era casada, assim, aí era 2 pessoas fazendo bagunça dentro de casa e já teve vezes de eu passar metade de um dia só organizando e botando as coisas de volta pro lugar, porque eu não tinha esse hábito, eu ainda não era organizadora. E tem também a questão de cada coisa ter o seu endereço, né? Isso. Se ela não tem endereço, ela vai ficar em cantos e vai poluindo o ambiente. Obrigada por contribuir e falar isso. Isso era uma coisa que eu ia falar e o que acontece? A organização, ela traz isso para nossa vida, para nossa casa, para o nosso dia a dia. Se dentro da nossa casa, cada objeto que mora ali tem um lugar fixo para ser guardado, a tendência, com mais facilidade, é que a gente termine de usar esse objeto e guarde ele de volta no lugar. E isso é transformador. Por quê? A gente tem certeza de tudo aquilo que a gente tem na nossa casa, a gente sabe onde estão as coisas, a gente não perde tempo procurando onde será que está aquela coisa. E se essa coisa não tem um lugar fixo para morar, ela pode estar na primeira gaveta, na segunda gaveta, em cima do armário, em cima do como é que é o nome, gente? Do armário, do maleiro. Obrigada. Pode estar em qualquer lugar, pode estar até dentro da casinha do cachorro, né? Isso vem muito do que eu gosto de reforçar, é sobre o cuidado que a gente tem com as nossas coisas. A organização, ela trouxe isso muito claro, sabe? O quanto mais a gente cuida das nossas coisas, menos dinheiro a gente gasta, porque a gente acaba não precisando comprar coisas que a gente tem em casa, a gente para de perder coisas. Eu tenho amigos assim, que perdem coisas, eu fico inacreditada, porque não tem esse senso de cuidado. E isso, assim, é transformador. A gente para de comprar coisas em excesso, porque a gente sabe tudo que tem, aonde que está guardada essas coisas, e a gente vai refletir
mora com a gente, né? A gente vai exercitando para que realmente as pessoas ajam dessa mesma forma. E é super importante, em algum momento da nossa vida, a gente parar e a gente fazer essa organização na nossa casa. E realmente definir um lugar para cada coisa. Porque a gente passa a ter domínio sobre todas as coisas que a gente tem. E a gente vai se deparar com muitas coisas que a gente não precisa ter. E isso já é uma outra dica que eu quero dividir com vocês. É sobre o desapego. Aqui antes. Tá. Depois eu volto ali para falar para vocês sobre aquela ferramenta maravilhosa. Eu quero falar com vocês sobre o desapego, porque assim, eu acredito muito em energia. E quando eu me deparo com locais que estão cheios de coisas sem uso, a energia desse local é extremamente densa, né? E tem pessoas que dizem, nossa, como que tu gosta tanto de organizar, tu não te assusta, tu não acha difícil começar? Porque muitas vezes a gente pega uma casa inteira para organizar de uma vez só, é uma casa que mora 5 pessoas, que tem muitas coisas guardadas, que a garagem já virou depósito, e assim, eu tenho muito mais dificuldade de terminar e ir embora de um projeto do que começar. Porque para mim, o ponto, sabe, entre o começo e o fim é tão transformador depois que a gente passa por um processo de organização, no quanto aquela casa está mais leve, no quanto aquelas pessoas estão mais felizes, no quanto a energia do ambiente está diferente, sabe? E eu acredito muito, e eu vivo isso, que uma casa, quando ela é bem cuidada, sabe, quando a gente chega numa casa que a parede está limpa, que o chão está limpo, que os móveis estão bem cuidados, que não tem aquela sensação de maus tratos, sabe? Aquela sensação de abandono, a casa, ela sorri de volta para nós. Ela demonstra que ela está sendo bem cuidada. E assim, gente, o nosso maior objetivo quando a gente mora numa casa, quando a gente está à frente de um lar, é transformar essa casa num ambiente feliz e saudável. Porque quando a gente mora dentro de uma casa que está com energia parada, que está mal cuidada, a gente vai murchando. A gente fica com depressão, a gente fica com tristeza, a gente não tem energia para cuidar da nossa vida, para ir para o trabalho, para cuidar melhor da nossa família. Isso tudo porque a nossa casa está sendo mal cuidada. Então, a partir do momento, são duas coisas que caminham juntas. Quando a gente começa a cuidar da nossa casa, dos móveis, dos objetos que tem ali, deixar uma parede limpinha, um chão limpinho, né? Está atrelado à saúde, mas a saúde da higiene, a saúde física, mental, sabe? É uma sucessão de coisas. E o desapego, ele vem muito forte nisso. Lá vou eu trazer minha mãe de novo. Porque desde pequena eu tinha essa mania de jogar coisa fora. Minha mãe tinha caderno guardado desde que ela era criança, as apostilas da escola dela, do curso de enfermagem que ela fez, e era pilhas e pilhas. Quando eu tava em silêncio era porque ela ia me pegar, tava eu botando coisa, e ela dizia, Franciele, tu vai botar eu e o teu pai dentro de um saco de lixo. Não vai sobrar nada. Porque olha, tu vai botar a gente pra fora dessa casa, porque tudo tu quer dar pra alguém, tudo tu quer botar pra fora. Porque eu desde muito nova, eu sempre gostei de viver num ambiente leve, num ambiente com poucas coisas. E a pandemia trouxe isso ainda mais forte pra mim, o significado que as coisas têm e o impacto que as coisas têm na nossa vida. Porque o tempo todo a gente é tomado por propaganda, a gente é tomado por excesso, por concorrência social. A concorrência social o que é? Vocês entendem isso? Tá todo mundo com a roupa da moda e eu ainda não. Tá todo mundo com o carro da moda e eu ainda não. A casa da fulana todo ano é reformada, a minha não. É uma concorrência social, a questão de comparação. E o tempo todo o nosso interno e a nossa mente está sendo bombardeada nisso. E quando a gente encontra conforto nas coisas que a gente já tem, a gente passa a ter muito mais honra pelas coisas que a gente tem. Porque todas elas são frutos
do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Então a gente passa a se relacionar diferente com as nossas coisas. E por isso que eu falo muito sobre a economia do cuidado. Quanto mais a gente cuida daquilo que a gente tem, as coisas servem a gente de uma forma muito mais feliz. E a gente também aprende a estar confortável com aquilo que a gente tem. Não quero dizer para vocês que não é para vocês pararem de ter ambição, para vocês pararem de desejar coisas, não é isso. Mas é entender até que ponto eu realmente preciso de tudo aquilo que eu acho que eu preciso. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem, a gente precisa de tempo para cuidar. Porque não existe nada que more dentro da sua casa que você não precisa cuidar. Porque se você não está cuidando, essa coisa com certeza está com poeira acumulada, está abandonado no fundo do armário, aí está com energia parada, está te deixando triste, entende? Então se a gente tem as coisas, a gente cuida, essas coisas nos servem melhor. Deixa eu voltar aqui para o desapego, porque o desapego mora exatamente nesse lugar, né? Da gente deixar ir coisas, roupas que não vestem mais a gente bem. Até quantas vezes eu já fiquei com roupa, com etiqueta no meu armário e eu não queria dar para ninguém, eu não queria vender, porque tá com etiqueta, né? Custou meu dinheiro. Só que eu botava ela em casa e ela não combinava com nada que eu tinha, ela não fazia eu me sentir bem, né? E eu ficava lá, só por pena. E depois que a gente deixa essas coisas ir, a gente passa a olhar para aquilo que fica, sabe? Que não é sobre o que vai, é sobre o que fica, né? E isso em relação a todas as coisas. Quantas vezes a gente tem presentes que a gente ganhou de pessoas que não combinam com a gente? A relação do presente, ela é muito interessante, assim, porque a função do presente não está na coisa, está na intenção que veio junto com ela. E entender isso, para mim, trouxe essa liberdade de, às vezes, deixar ir presentes que não têm utilidade na minha vida. E que, pelo contrário, estão ali só trazendo carga ruim. E a intenção do presente é ser uma coisa boa, e daí tá ali, eu não gosto de usar, eu também não dou pra ninguém, porque a fulana vai vir na minha casa, ela tem que ver aquele negócio, né? E na verdade, eu agradeço a intenção da pessoa e uso muito bem, ou se eu não uso, eu coloco pra frente, né? Então eu gosto muito de falar sobre desapego, eu ficaria aqui horas falando sobre ele, vou fazer uma live só sobre desapego. Verdade, a gente nunca fez. Eu vou só fazer, sobre assim, desapego. porque eu gosto muito de falar sobre essa questão da psicologia, do emocional, então não percam. Próxima live. Isso é muito interessante, assim. Então eu até quero fazer um convite para vocês, um exercício. Se tem algum cantinho na casa de vocês, algum armário que já não abre faz tempo, sabe? Tira um tempinho e olha para essas coisas, sabe? Até que ponto realmente aquilo precisa estar lá. E experimentar a sensação de viver com menos e de gostar de tudo que a gente tem. Isso é incrível. Isso é incrível. Assim, gostar de tudo que a gente tem é maravilhoso. Eu faço muito desapego, mas eu faço desapego escondido. Tudo que tem lá, ninguém quer doar nada, ninguém quer desfazer de nada, roupa, livros, tem muitos livros, então eu faço desapego escondido. Eu vou lá, se eu pedir, posso doar? Não, eu vou querer, então eu faço escondido. Faço um dia. E às vezes nem sente falta Não depois. sente, nunca sente falta. Eu sou muito desapegada, eu sou estilo Fran, qualquer hora embalo o marido e vai embora. E eu boto. Ontem ainda ele me questionou a respeito de uma camisetinha que a mãe dele tinha mandado nas coisas dele quando ele casou, que era dele quando ele tinha um aninho. Aí ele olhou pra mim assim, você botou fora, né, amor? Eu falei assim, a camisetinha era tudo e quando você tinha um aninho, quem tinha que ter guardado era a tua mãe, não eu. Eu não sou tua mãe. Eu realmente mesmo, eu não sou tua mãe, eu não guardo nem do meu filho. Então, sou muito apegada. É legal ter, eu tenho assim na minha casa um baúzinho, né, que é o meu relicário, que são as minhas recordações de coisas mais importantes. De vez em quando eu visito, né, eu gosto de abrir esse baúzinho e ver as coisas que tem lá que realmente são bem importantes pra mim e que me trazem recordações boas. Então eu só deixo lá as coisas importantes. Esses dias eu tava lá olhando e eu tenho o bilhetinho do meu primeiro namorado. Que tipo, nem sei mais onde tá essa pessoa, não conheço mais nada. Mas isso ali me remeteu a uma sensação tão gostosa que vale a pena deixar guardado ali, sabe? Então, se você já não tem, ter uma caixinha
pastinha, alguma coisa assim com as recordações de coisas que são importantes para vocês, né? Por quê? Primeira coisa, porque daí a gente cria um local para guardar essas memórias, essas recordações, não fica espalhado lá no fundo da gaveta, no meio de um monte de tranqueira, que daí não cumpre a finalidade, que é trazer memórias boas, né? Então deixar tudo num lugarzinho só. É bem interessante. E falamos sobre desapego. Eu queria falar pra vocês sobre isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Esse aspiradorzinho vertical e esse mop. Eu trouxe esse como exemplo porque é o que tem de mais moderno, mas tem os outros estilos de mop também. Esse, inclusive, está na promoção esse final de semana, tá? Muito bem. Eu vou comprar um porque não tenho. Ele tá só R$49,90 esse final de semana. Ele era R$109,90. Tem que comprar sábado. Não, hoje já tá já falando. tá Já. Ele funciona bem. Mas ocupa espaço, né? Quem não tem espaço? Nossa, o que não ocupa espaço eu não escutei. Essas coisas ocupam espaço. Você mora num lugar pequeno, né? Apartamento. Os apartamentos hoje em dia são, Sim. pelo menos meu, né? Os mais modernos. Não é só mesmo. Mas esse São pequeno, esse é perigoso, né? Ele ocupa menos espaço que um balde, porque ele tem essa função vertical. Ele é vertical. Ele é mais alto, Ele é né? mais estreitinho, exatamente para que a parte ali entre. Então ele é muito bem pensado, assim, ele tem essa anatomia. Então ele ocupa pouquinho espaço e com ele tu consegue abrir mão da vassoura e do rodo. Tá? Essas duas ferramentas aqui, eu gosto muito daquele aspirador vassourinha, né, que ele é em pé também. E ainda existem modelos que tu consegue desacoplar essa parte aqui e tu tem um mini aspirador. Isso aqui é bem interessante quando você vai limpar a gaveta, vai limpar dentro do armário, sabe? A criança estava apontando lápis, giz de cera, fez aquela farelada em cima da mesa, já passa pequenininho. Então, são ferramentas que vale a pena a gente ter na nossa casa, porque acelera o processo de limpeza. Porque se todo dia a gente pega esse aspirador, que ele é ergonômico, você vai estar em pé aqui, não precisa dobrar as costas, isso já é interessante, já é um estímulo para nós. Né? Então, rapidinho, você já passa o aspirador na tua casa, já passa o aspirador em cima do sofá, em cima do tapete e muda a energia da casa. E lembra que no começo eu falei que é importante não acumular as coisas, fazer o mínimo todos os dias, um pouquinho todos os dias? Nisso entra a dica de todos os dias passar um aspiradorzinho na casa ou passar um mop. E esse mop aqui é muito prático de usar. Conta pra gente qual que é a tua experiência em usar ele. Hoje, inclusive, eu fui na loja que eu comprei. Só que eu tô vendo que esse aqui é um modelo melhor, porque ele tem duas aberturas ali, tô vendo. Então ele não mistura um pouco a água, o outro fica, a água um pouco mistura suja, o que eu vou fazer, né? Esse ele é bem separado. Eu tenho cachorro aqui em Esse, na casa. verdade, ele trabalha como se fosse a técnica dos dois baldes. Os dois baldes. E eu tenho muito cachorro em casa, tem pelo de cachorro. Então até às vezes daqui, ó, ele me ajuda rápido para tirar o excesso. A Jéssica usa seco na casa dela. Sim. Ela usa seco pra tirar a poeira do dia a dia, pelo do cachorro. Como se fosse a vassoura. Isso. E ela diz que é muito melhor do que a própria vassoura. Olha, O detalhe do aspirador ali menor, que eu tenho desse aqui, porque ele não suga as coisas, tipo, vai pra gaveta, então ele é suave, ele não vai sugar uma meia que tá ali, uma bola. Então aquilo ali é a praticidade para detalhes de canto. Que ótimo. O aspirador vertical eu ainda não encontrei um que eu gostasse. Porque ou ele não suga tudo que tem que sugar, ou as peças são muito frágeis, ele estraga muito rápido. Eu ainda estou testando, mas... O que difere é a potência dele. Geralmente esse aspirador vertical, o que tem uma alta potência para realmente ter uma limpeza mais eficiente, ele se torna muito mais caro, né? Aí fica Ele na é casa muito pesado dos também. R$800, R$1.200, daí já é um valor expressivo para um aspirador. Os verticais, que estão ali na casa dos R$300, né? Um pouquinho, 350, acho que 299, quando está na promoção, ele é para o dia a dia mesmo, sabe? Se todo dia tu passa ali ele, não vai ter tanta sujeira acumulada, então a potência dele, que é mais fraquinha, vai atender essa necessidade do dia a dia. É mais pra substituir a própria vassoura. Isso, para substituir. Eu comprei até, eu tenho não precisa falar marca, custou um pouco também, só que ele não tem essa potência toda, e detalhe, ele tá com problema, ele estragou durante 2 anos, não funciona direito, tá muito ruim.
Só o conserto desse seria R$480. Então não vale a pena tu investir tanto no tu achas que vai ter uma marca, né? Então eu preferi às vezes investir num menor, que fica pro dia a dia, e o meu que tá lá que não tem mais, eu tô sem. A única revelação que eu tenho, por exemplo, eu tenho gato. Então, tipo, às vezes fica ração espalhada. Esse que eu tenho em casa, ele não suga a ração. Olha. Entendeu? Então aí tem que ir lá com a vassourinha e tirar a ração. Isso me irrita. Sim, porque você já tá ali com uma ferramenta que já era para resolver o negócio. Exato. Se você tiver que pegar uma vassoura pro final do negócio, passa a vassoura. Então, essa é mais a questão, sabe, em relação, mas eu gosto muito do vertical, eu só não encontrei O que te atende ainda? Então, para quem está assistindo, vale a pena levar em consideração, quando for escolher esse aspirador, a questão da potência, né? Então, dá uma lida no site, se for comprar na internet, ou pergunta para o vendedor se estiver fazendo uma compra presencial, até que ponto é a potência de força de sucção do aspirador que você está escolhendo. Mas, gente, se puderem ter uma dessas duas ferramentas, assim, isso incentiva muito mais a questão do dia a dia. E outra coisa que eu gosto muito desse mop é porque ele se dobra, né? Então, você consegue facilmente limpar embaixo dos móveis, né? Sempre no sentido de trazer a sujeira para frente, e ele faz com muita facilidade esse movimento, né? Então, realmente, são ferramentas que ajudam a gente no dia a dia. E outra coisa que eu quero reforçar, essa questão dele ter essa repartição, essas duas laterais, a gente consegue nos dois lados colocar água. Essa técnica dos dois baldes, ela é super eficiente ali quando a gente está fazendo limpeza de um ambiente que está sujo. Então, num lado a gente só coloca água, no outro lado água com um produto de limpeza que você escolher limpar, ou seja, o detergente, né? Num lado vai ter o produto, aí você faz a primeira passagem, e no segundo lado com água para tirar o excesso e para também fazer a limpeza ali do mop, e você colocar um mop limpo no chão para continuar a limpeza, né? Então essa técnica dos dois baldes é boa, a gente no dia a dia não acaba usando, né? Porque quem que vai carregar dois baldes, mais uma vassoura, mais os produtos pela casa? E isso aqui veio realmente para atender essa necessidade de facilitar, tá? E onde estávamos? Já estou perdida. Tá. Isso aqui é uma coisa bem interessante que também facilita o dia a dia, que me ajudou bastante que me ajuda bastante. O começo do dia, não sei pra vocês, mas lá em casa é uma loucura. O horário entre acordar e sair de casa é tão pequeno para tanto de coisa que tem que fazer e o café da manhã tá dentro dessas coisas que tem que fazer. E agrupar as coisas de café da manhã é maravilhoso, tá, gente? Essa cestinha aqui é uma cestinha com todas as coisas frias que precisa guardar na geladeira, mas que vão para a mesa do café da manhã todos os dias, né? Então, geleia, requeijão, manteiga, essas coisas que todo dia a gente pega um por um e leva para a mesa, se colocar dentro de um cestinho, de uma caixinha, você pega uma coisa só e já leva para a mesa. E na hora de guardar também, bota tudo ali para dentro do cestinho e leva para a geladeira. E outra dica também ainda sobre o café da manhã, as coisas secas. Então, o achocolatado, o Nescafé, o açúcar, a manteiga de quem não guarda na geladeira, né? Ter uma bandejinha ou um cestinho também guardado dentro do armário com todas essas coisas do café da manhã, isso facilita muito ali esse processo. E já incentiva também a gente ter uma mesa mais bonita, né? Aqui tem um grampo, que eu já não colocaria. Eu colocaria um pote hermético para aveia, o outro pote ali para o achocolatado. Porque daí você já monta uma mesa mais bonita também e prática. Porque imagina, tem um pouco de coisa na despensa, um outro pouco de coisa na gaveta, mais o café e a cafeteira lá do outro lado. Então assim, quanto mais a gente concentra essas coisas do café da manhã, que é aquele comecinho do dia que o tempo é curto, diferente da janta, que às vezes a gente já está relaxado, já fez tudo, né? Então a gente tem mais tempo. E isso aqui no café da manhã ajuda muito. Ia falar alguma coisa? Não? E quanto mais a gente ter potes para armazenar as coisas que vão na geladeira, que sejam potes que possam ir à mesa também, isso também facilita, né?
Se a gente gosta de um mel, já coloca naquela meleira. Granola, cereal, essas coisas que a gente guarda em pote hermético, que além de ter uma ótima vedação, são potes que têm um design bonito, eles também já vão para a mesa, já deixam uma mesa mais arrumada, mais bonita e conservam bem o alimento que está guardado ali. Que potes são esses que falou? Os potes herméticos eu não trouxe foto, não tem foto deles, mas depois A gente mostra ali embaixo, tem um corredor de pote hermético ali embaixo. Esses dois aqui, ó, esse que tem o presunto e esse tem o queijo, já são potes herméticos. O pote hermético, ele tem uma borrachinha de vedação na tampa que faz com que não entre ar dentro do pote. E ele é excelente para conservar o alimento. O alimento não amolece, fica crocante por mais tempo, não entra bicho, né, que às vezes... Isso aqui não é nada adequado. Isso aqui vai entrar ar, o alimento vai amolecer mais rápido, pode entrar um bichinho ali e a gente não vê, né? Então, daí esses potes são ótimos para guardar arroz, feijão, macarrão, né? Os mantimentos da casa que estão em consumo. E também se você usa bolacha, biscoito, granolas, sucrilhos, esses potes vão conservar bem o alimento e eles são bonitos para servir à mesa também. Tá? Então é uma coisa super interessante. Eu acabei pulando antes disso aqui, mas eu queria falar sobre ter um cronograma da casa. Isso é uma coisa que me facilitou muito, porque eu consigo ver tudo que eu preciso resolver na minha casa e eu entendo que não tem que ser tudo num dia só. Né? Porque são as preocupações. Tem coisas que todos os dias a gente tem que fazer, que é todo dia arrumar a cama, fazer comida, lavar a louça, todo dia. Mas tem algumas coisas que a gente precisa se programar para fazer, né, para realmente conseguir manter a casa em ordem. E fazer esse cronograma das tarefas da casa pode ser através de um papel, assim, de uma planilha. Tem pessoas que gostam de ter isso através de um quadro. Então, ter as tarefas do dia, que são as que se repetem. Tem algumas tarefas que a gente faz uma vez por semana, que são as tarefas semanais, e daí a gente vai dividir na segunda, na terça, na quarta, né, conforme o tempo que cada uma tenha disponível para esse cuidado da casa. Mas é super interessante a gente dividir, né, porque é uma forma da gente manter a casa em ordem e de não se sobrecarregar. Tentar, né? Tentar. E para não ter aquela surpresa de quando chega uma visita em casa, a gente vai abrir a gaveta e fecha a gaveta de novo. Né? Então, realmente, para que a gente tenha domínio da nossa casa, limpar em cima do ar-condicionado, sabe, essas coisas. O filtro do ar-condicionado é uma coisa super importante e que a gente precisa limpar uma vez por mês, tá? Então, já tá aí uma tarefinha para a gente colocar na planilha de tarefas mensais. Uma vez por mês, a gente precisa abrir aquela tampinha do ar-condicionado, esse modelo split, né? Esse modelo moderno, tirar aquele filtro, fazer uma limpeza com pano umedecido, né? Ou uma escovinha muito macia e fazer isso uma vez por mês, se o ar-condicionado é usado todos os dias. Quando eu estava na faculdade, o marido de uma amiga minha, ele quase faleceu por causa de uma bactéria que estava no ar-condicionado, né? Então, eu gosto de contar esse exemplo porque foi muito triste, foi muito assustador, ele ficou internado na UTI e tudo, por conta de uma bactéria do ar-condicionado. Então, isso é muito sério e demonstra para mim o quanto realmente a limpeza da nossa casa está atrelada à nossa saúde, né? Então, não é besteira a gente ter esses cuidados. Se a gente lava um alface mal lavado, a gente pode pegar uma infecção estomacal. Então, é super importante a questão da higiene, está totalmente atrelada à nossa saúde, né? Não dá para pular esse estágio de ter uma casa limpa, né? Casa limpa não é um luxo, casa limpa é uma necessidade. E daí, dividir essas tarefinhas que eu queria continuar ali falando para vocês sobre esse cronograma. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer semestrais na nossa casa, que é ou semestrais ou anuais, a lavagem das cortinas, lavar os travesseiros, fazer uma limpeza mais potente nos tapetes, nos sofás, né? Que se a gente não tem um cronograma, o tempo passa, o Papai Noel chega e a gente não fez essas coisas, né? E a gente está ali respirando
esses ácaros, essas bactérias. É legal até tu programar meio que um mês, assim, sempre no mês tal eu vou fazer a lavagem dos travesseiros e da cortina, por exemplo. E a dica também é colocar um lembrete na própria agenda do celular ou na física. Pra quem é mais tecnológico. Já vai deixando organizado, porque a memória da gente... Se não chega o Papai Noel e tu não fez. E ter esse quadro, né? Ter esse cronograma com essas tarefas realmente faz com que a gente se comprometa com elas. Eu já tenho, por regra na minha casa, o mês de janeiro e julho. Então, para mim já é regra no mês de janeiro e julho. Eu sei que essas tarefas que são a cada 6 meses está na época de fazer. Então, para mim já memorizei, né? É que nem roupa de cama. Toda quinta-feira é dia de trocar. A minha roupa toda quinta também. Eu não gosto de trocar na sexta, senão é aquele rebuliço. Então, chegou quinta-feira, eu já sei que é dia de trocar roupa de cama, já tá no automático, né? Mas até entrar no automático, a gente cria um painel, seja com folha 4, seja com quadro. Tem uns quadros bem legais aqui, né? Que aí você escreve. E daí você vai dissolvendo essas coisas. Porque quando que o serviço da casa acaba? Nunca! Eu tô pra ver serviço de casa acabar. Nunca! E a mesma coisa é com a questão da manutenção da casa. Isso é super importante a gente ter cuidados preventivos, né? Porque entra naquele assunto de não deixar acumular. Porque se a gente deixa acumular, daqui a pouco é elétrica, hidráulica, pintura, é vidro, é tudo junto de uma vez. E aí o que era reparo se transformou em reforma, né? Aí o desembolso é muito maior, o desgaste é maior. Então, se a gente tem manutenção preventiva, que a gente pode dividir nesse cronograma de tarefas também, a gente com mais frequência está cuidando. E eu costumo dizer, gente, que o custo que a gente tem para cuidar é muito menor do que ter que reparar. O reparo é sempre mais caro. Ô Fran, a Silvinha Gonçalves perguntou se tu tem um modelo desse tipo de cronograma assim, básico, de semanal, mensal. Era legal de postar, né? Se tu postar, a gente reposta. Tá. Se ela puder me chamar no Instagram, aí depois eu passo ali pra ela. Eu ou vou colocar aqui o teu Instagram nos comentários obrigada. pra ela seguir. Eu tenho um modelinho bem básico, né? Isso é muito personalizado. Eu faço esse cronograma de tarefas para as casas que eu cuido, mas aí é realmente atendendo a necessidade de cada casa, de cada família. Mas tem um basicão, sim, que pode servir de início. De base para todo mundo. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode trocar. Daí eu pego o WhatsApp de vocês e daí eu mando. É um início, né? Que mais, gente? Uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha casa é deixar a mesa arrumada com antecedência. De noite eu já deixo a mesa do café da manhã arrumada, que daí é uma tarefa a menos ali de manhã. E se tem alguma coisa, se dá para adiantar, já deixar a mesa de jantar também. Que daí a gente vai ali fazer comida, ou fazer, ou preparar, ou esquentar, mas daí a mesa já tá arrumadinha. Isso agiliza bastante e é gostoso de ver uma mesa arrumada. Eu adoro uma mesa arrumada. Ó, tem várias pessoas falando aqui que é o cronograma. É só chamar a Fran no direct, tá, gente? Isso. Que daí ela manda o modelo pra vocês. Daí eu consigo mandar. Ótimo. No banheiro, gente, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sempre que eu vejo que tá acabando algum item de higiene, eu já vou repondo. Tá acabando o papel, tá acabando o sabonete líquido, o sabonete em barra, escova de dente, pasta de dente, tudo isso eu tô sempre ali na contenção. E outra coisa que eu tenho por hábito e que o meu filho já faz igual, é terminar de lavar a mão e secar a pia na sequência. É muito bonitinho. Sim. Ele pega a toalha assim e já vai secando ali abaixo da bancada, da cuba, porque daí a pia tá sempre pronta pro próximo que vai lavar a mão, sabe? E assim, eu acho terrível chegar para lavar a mão e ter aquele banho por cima da torneira, pegar na torneira, ela tá molhada. Então eu já tenho por hábito, é até engraçado, às vezes eu tô em lugares públicos e eu termino de secar minha mão com papel e eu já pego o papel e já saio secando a pia. E é muito, né, é um costume que a gente vai exercitando. E outra dica que eu quero dar para a questão do banheiro... Ô Fran, só um recadinho aqui. Teve algumas pessoas que até passaram o WhatsApp. Na verdade, ela falou do WhatsApp para quem tá aqui presencial.
Mas quem quiser pode mandar no Instagram dela, já até fixei aqui no comentário, tá? Chama Fran no Instagram e daí ela vai mandar. No meu Instagram tem um botãozinho de contato, se quiser acionar ali, vai cair no meu WhatsApp e daí eu também mando pelo WhatsApp de quem me chamar lá. Boa! E no banheiro, uma coisa assim que eu gosto muito de fazer é ter os produtos separados por tipo. Produtos pro corpo, produtos pro rosto e produtos pro cabelo, né? O geralzão. Oiê! Fica à vontade. Isso facilita bastante. Oi! A questão ali dos cuidados do banheiro e volta lá para aquela questão de cada coisa ter o seu lugar para guardar, né? Então daí um cestinho com uma categoria, outro para outra. Então sempre terminou de usar o produto de cabelo, já volta lá para o cestinho do cabelo. Isso já incentiva a família também a voltar cada coisa para o seu lugar. Você queria falar alguma coisa? Eu tô lembrando que ontem eu fui exatamente na loja comprar isso pro banheiro do meu filho. Comprei várias cestinhas para coloquei. Perfumes, desodorantes, barbear. Sim. Eu hoje perguntei, gostasse? Pra que isso? Fica tudo misturado, na hora de se arrumar tem que ficar catando as coisas. Vou te contar uma coisa. Eu descobri que eu poderia ser uma profissional de organização por conta dos elogios que eu recebia nos meus trabalhos anteriores. Todo mundo, eu era contadora, eu trabalhava com papel o tempo todo, todo mundo me elogiava, dizia: Fran, como tu é organizada? Fran, como tu é organizada? Tu veio aqui, tu transformou o nosso arquivo, tu veio aqui e tu organiza a tua mesa todo dia e tu organiza a minha também. Aí isso foi ficando na minha cabeça, né? Então, isso que a gente faz na nossa vida é para a vida toda. Qualquer projeto que eu vou executar na minha vida, seja com organização ou não, eu vou fazer ele de forma organizada, né? Então, o teu filho disse, pra que isso? Mas um dia ele vai entender a importância da organização para qualquer coisa na vida dele. Eu acho que a importância da organização é quando eu coloco isso para eles. Imagina que a luz apagou total. Eu sei, eu entro na minha cozinha, eu sei onde estão todos os itens. Mas eles não vão saber, a parte deles não vão. A organização é isso. Eu posso deixar ele, tem que imaginar que a luz foi embora. Sim. Se eles souberam de pegar roupa de lã, roupa básica, começa uma organização. Então não dá para ficar misturado. E vai muito de você saber onde está todas as suas coisas e da família também sempre que terminar de usar as coisas voltarem para esse mesmo lugar, né? Você foi falando disso, da questão da luz apagar, e eu lembrei que existem umas profissionais de organização lá do Rio de Janeiro que elas são especialistas em fazerem organização para a casa de deficiente visual. E é muito interessante isso, porque tamanha é a importância de que eles saibam onde estão todas as suas coisas, né? E elas fazem etiqueta em braille, assim, me emociona, sabe? Para que realmente eles saibam onde estão todas as suas coisas. E a importância de, terminou de usar um objeto, devolver para o mesmo lugar. Porque imagina uma pessoa que realmente não enxerga. Aí mesmo que ela não tem condições de sair procurando pela casa inteira, onde será que está essa caixa, né? Então, é uma coisa que é pra vida, né? Nossa. É pra vida isso, gente. E o que mais que eu tava falando ali? Sobre o cronograma, banheiro. Gente, sobre a comida, tá? O que eu quero falar pra vocês sobre a comida? Quem que gosta de ir no supermercado aqui? Eu também! Eu adoro ir no supermercado! Pra mim é um passeio, quer ver que eu chego hoje. É até perigoso, né? Porque a gente gasta mais do que pode. É igual vir na Mix. É lazer, né? Mas isso não é a realidade de todo mundo. Eu já vi que ela não levantou a mão. E chega no final, já tô querendo ir embora. Vamos embora logo. Já tá pensando, já não compra tudo que precisar. Aí chega em casa, faltou coisa. Você não gosta de? Não gosta. A minha maior frustração na pandemia não foi mais ir ao mercado com sossego. Já é rapidinho, né? Tinha que ser rápido, não toca nas coisas. Foi a maior frustração no mercado. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês, eu até me impressionei com a quantidade de pessoas que diz que gosta. Porque geralmente, assim, pelo menos, sabe, de todas as pessoas que eu converso, 90% não gosta de ir no supermercado. E daí as pessoas perguntam, mas eu preciso ir no supermercado, tem que entrar comida na minha casa.
Uma coisa, hoje em dia eu já resolvo muito a minha vida com pedidos feitos pelo WhatsApp. Tem um supermercado lá do meu bairro que me atende no WhatsApp e eu gostei muito da experiência porque eu consigo descrever o que eu quero. Se eu tô pedindo banana, eu digo pra ele que eu quero a banana verde. Se eu quero 2 mamões mais maduros e um mais verde, eles realmente atendem o que eu peço. Porque se tu faz no aplicativo, tu não tem essa opção. O aplicativo já não consegue, né? E pelo WhatsApp eu consigo discriminar pra ele esses detalhes. Eu achei isso uma experiência muito boa. Porque daí é no WhatsApp direto do supermercado. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar... E você compra exatamente o que você precisa desta forma. É. Porque se você vai ao supermercado, A tendência É é verdade. comprar mais. né? Ai, que vontade de comer isso aqui. Aí, Supermercado com fome nem pensar. Né? Essa regrinha eu acho que todo mundo já sabe. Não dá pra ir no supermercado com fome. Você quer comer as coisas. A prateleira. E assim? A Thalita aqui falou que também ama mercado. Tamo junto. Você não tá sozinha. E assim, gente, o que facilita muito, tá? Pra ir no supermercado de forma mais criteriosa e não comprar coisas além do que a gente precisa. É fazer lista, tá? A lista é incrível e ela realmente funciona. E não é difícil de fazer, tá? Vou dar uma dica pra vocês para começar a fazer lista hoje na casa de vocês. Pega um bloquinho de anotação qualquer, o mais simples, pendura uma caneta nele e deixa ele aberto em cima da mesa da cozinha ou em cima de uma bancadinha. Deixa ele realmente acessível, não esconde ele, tá? Ele tem que estar ali pra quê? Foi pegar uma garrafa de óleo, viu que é a última? Já anota o óleo. Foi pegar um pacote de pipoca e viu que é o último? Né? Já anota ali pipoca. Pra você não cair na urgência de precisar do alimento e não ter comprado, e pra você não comprar em excesso. Porque o excesso leva ao desperdício. Se a gente compra coisas demais, a gente deixa a comida estragar. A gente deixa a comida passar da validade. E isso, gente, me desculpa, mas não dá pra gente admitir esse tipo de comportamento no momento que a gente vive, né? É porque a gente é humano, né? E a partir do momento que a gente é humano, a gente se sensibiliza com o próximo, e daí a gente está jogando comida fora que podia servir de alimento de pessoas que passam fome. Então, pra mim, a minha maior dor é quando eu vejo comida sendo jogada fora, porque comprou 3 e só precisava de 2, sabe? Então, eu gosto muito, assim, de reforçar essa importância da lista, porque ela vai trazer isso e até, vamos pegar no bolso, né? Pegar no bolso das pessoas, a partir do momento que a gente tá jogando comida fora, a gente tá jogando nosso dinheiro fora também. É uma das coisas que mais me dói quando eu vou fazer organização na casa do cliente, é quando chega na parte da despensa e a gente tem que jogar muita comida fora por conta do prazo de validade. E aí a gente vê como é importante a organização, né? E aquilo ali, aquela parte ali me dói muito, porque eu penso exatamente como tu, né? Quando eu tô ali jogando aquele tanto de alimento fora, tem pessoas passando falta dele, né? Eu quero até contar pra vocês, assim, que a lixeirinha da cozinha da minha casa, ela tá lá com um saquinho que eu botei nela, que é um dos últimos que eu tenho na minha casa, que eu não tô mais usando plástico. E eu não lembro quanto tempo faz que eu botei aquele saquinho lá e que ela tá totalmente sem uso. E eu tô tão feliz de ver o tempo passar e aquele saquinho tá totalmente limpo, que não tem nada. Tá, Fran, o que tu tá fazendo? Vou contar pra vocês. Toda alimentação que eu faço na minha casa, as cascas de todas as frutas e verduras e tudo vai pra minha hortinha, que eu tenho um cantinho na terra que eu faço a compostagem. Então, isso já reduziu completamente. E já faz, eu acredito, quase uns 2 meses que eu não desperdiço nada de comida, nem um grãozinho de arroz. E eu tô muito feliz com isso, muito. Que daí seria o lixo da cozinha, né? A sobra do alimento cozido ou as cascas do alimento que está sendo preparado. Então as cascas estão indo para a terra e a comida não está sendo desperdiçada. Eu estou muito orgulhosa disso, de ver aquele saquinho que está lá. E como que eu cheguei nesse lugar? Não quer dizer que eu encontrei o número perfeito, né, da alimentação, até porque eu cozinho só para mim e para o meu filho. Mas o que eu faço? Quando eu estou cozinhando feijão, grão de bico, lentilha, essas leguminosas, que sempre vai na panela grande, eu já fraciono em potinhos e congelo. Potinhos que eu sei que ele vai atender a minha próxima refeição e do meu filho.
Então, quando eu descongelo aquele potinho, já vai atender a nossa necessidade de consumo ali na hora. Então, eu eliminei a zero desperdício, sabe? E sem contar a praticidade, porque geralmente para cozinhar um feijão, um grão de bico leva muito mais tempo, né? Então, eu já deixo a quantidade certinha ali congelada e que vai agilizar muito depois do meu dia a dia, quando eu estou preparando um almoço ou um jantar. Isso agiliza bastante. Então, eu estou feliz por isso e também queria dividir com vocês essa questão do congelamento da comida. Isso agiliza bastante assim, o dia a dia. Então, sempre quando eu cozinho um arroz, que eu gosto de comer um arroz integral, que ele demora mais tempo para cozinhar, eu também já congelo porçõezinhas pequenas, sempre em potinho. E eu não estou colocando etiqueta, porque eu sempre faço porções que eu já logo vou consumir, não fica esquecido lá no congelador. Mas na casa dos meus clientes, e eu gosto também de orientar vocês que estão aí, vocês que estão aqui, colocar uma etiquetinha, etiqueta de supermercado. Se você sabe que vai para o congelador e vai ser esquecido eternamente lá, coloque a etiquetinha dizendo o que é. É feijão e foi cozido no dia 12/8. Sabe? Coloca a data e coloca o que tem dentro. Não é só pela brincadeira de achar que é sorvete e é feijão. É pela importância de que o alimento ele perde a propriedade nutricional depois de um tempo congelado, né? Tem um tempo ali, 2, 3 meses, e daí depois você vai comer um alimento que já está sem gosto e que não está nutrindo o seu corpo, né? Então é importante para isso. E o que eu vejo que acontece? Se passa muito tempo, aquele pote com comida fica lá dentro do congelador, a pessoa olha, isso aqui eu vou jogar fora, né? Então, assim, façam congelamento dos alimentos que serão consumidos daqui a pouco, sabe? E congelar o alimento no dia que ele for cozido, tá? Dá pra fazer panqueca e congelar, dá pra fazer lasanha e congelar. Vai fazer uma lasanha grande no domingo e tá sobrando coisinha, já monta uma lasanha pequena e deixa ela congelada. Durante a semana você tem um dia de jantar livre, sabe? Isso facilita muito, várias vezes. Esses dias eu fiz uma escondidinha de batata que eu tava morrendo de vontade. Eu fiz um maiorzinho pra mim e pro meu filho e fiz um menorzinho. No outro dia eu cheguei tarde porque peguei trânsito, porque trabalhei muito, eu já tinha janta pronta, sabe? Então isso agiliza. Eu gosto bastante de cozinhar no final de semana e já deixar as marmitas que eu vou levar pro trabalho prontas. Facilita bastante também pra não ter que ficar cozinhando à noite. Sim. E daí durante a semana tu já tem almoço? Se serve como almoço? Sim, almoço. Daí você já tem almoço, não precisa ficar comendo na rua. Isso. E facilita bastante, né? Essa questão do congelamento, se a gente usar ao nosso favor, né? Não botar pra congelar, pra esquecer e pra depois jogar fora, né? Então... eu uso congelamento das duas formas. A minha filha almoça fora e como ela tem dificuldade de comer, eu tenho potinhos pequenininhos que é a porçãozinha que ela vai comer. Ela tira diariamente aquelas porçõezinhas. E daí nesse nosso trabalho de PO também, eu acabo não comendo, porque eu não sou boa de me alimentar fora. Mas aí pra minha família que fica em casa, porçõezinhas maiores, mas diárias também, assim, daí não me esquece do congelador, como diz. E sempre como eu uso a geladeira de dentro de casa com uma coisa da dispensa de congelamento, aí eu tomo também sempre esse cuidado de estar olhando ali. Quais alimentos tem que vir pra frente para fazer o rodízio. Para a próxima alimentação. Mas eu também, no dia que eu tiro para cozinhar, eu congelo. Que é justamente para não perder a... E daí não tem desperdício também e tá alinhado com a praticidade, né? Porque o dia a dia todo mundo tá correndo. É filho para cuidar, é trabalho para resolver. Então, assim, ter um alimento já pré-pronto agiliza muito ali. Porque daí incentiva que a gente coma a nossa comida, né? Não ficar refém só do aplicativo, de ficar pedindo comida, às vezes sem a gente ter uma qualidade. Antes eu não adotava, uns 3 anos atrás eu não adotava isso. Só que eu percebi que a gente estava comendo de forma muito errada. Porque daí era muito na pressa, aí era muita fritura, era muita coisa que muito miojo, muita coisa que não estava ajudando. E aí a minha filha, que já tem uma tendência a ter anemia, ela começou a sofrer mais com isso. Eu decidi, falei, não, esse negócio tem que mudar, alguma coisa tem que ser feita. E aí melhorou muito mesmo. Que maravilha. Uma dica importante quando forem fazer esse tipo de... fazer a comida no final de semana e já congelar, é importante não deixar essa comida esfriar sobre a bancada. Porcionou, já guarda, porque se ela ficar em temperatura ambiente,
a gente permite que as bactérias se multipliquem ali e quando vai consumir, como você vai usar só micro-ondas, pode ser que você não atinja a temperatura correta na hora de aquecer o alimento. Aqui é a nutricionista falando. Ótima essa Mas você dica. guarda quente na geladeira? Sim. E Não mesmo tem você pode problema. pôr de vidro? Esse negócio de que comida quente e azeda na geladeira é mito de vó, tá? Ela vai azedar sim se você botar um pote grande, mas quando a gente faz porções pequenas, o freezer ele vai baixar a temperatura no tempo correto para que essa comida não fique contaminada. Mas você não deixa esfriar nem um pouco? Nem Saiu um de quente, você já coloca. E se o pote de vidro não dá o choque de temperatura? Eu só uso pote de vidro lá em casa. Olha Não só, tem que problema. Posso beleza. complementar essa Pode, tua pode. dica? Obrigada por ter falado isso, é um alerta bem importante. Quando a gente for fazer essas preparações, o importante é que a gente coloque essas porções em potes de vidro, porque se a gente bota o alimento muito quente no pote de plástico, o plástico é derivado do petróleo, então a tendência é que o alimento absorva, né? Me corrija se eu estiver errada. E colocar direto para o freezer ou direto para a geladeira, não tem problema. O único problema é que vai ter um pouco de aumento do consumo de energia, porque às vezes vai exigir um pouco mais de força da tua geladeira. Só se for Grande quantidade, mas a questão é que realmente o frio ali do freezer e da geladeira, ele vai estabilizando a temperatura do ambiente, né, de forma natural até atingir a temperatura fria, né? Mas é importante sim que seja um pote de vidro para colocar o alimento, porque ele vai estar quente, né, e ele vai fazer essa transição para a temperatura fria. Mas a questão ali dele absorver os elementos ruins do plástico. mais resistente? Como? Tem alguns que são aqueles BPA free. E aí dá pra são livres, né? Por comprar, eles sempre tomam cuidado. Mas tem que prestar atenção, porque tem muito no mercado ainda que não são. Tem a marca Tupperware mesmo, né? Eles têm os Sabia que a própria Sanremo, até os baldes dele, toda a linha da Sanremo de plástico é BPA free. Olha. A gente fez uma live com eles, acho que foi no ano passado até, e eles todos os produtos da Sanremo são BPA free. Da OU também, os potes da OU, todos estão escritos BPA free nas embalagens. Fran, só pra te avisar, são 4h28. Então tá, deixa eu ver aqui. Porque se deixar a gente fica aqui até as 7. Ó, então mais duas coisinhas eu vou falar pra vocês. Sobre as roupas, porque roupa é o calcanhar de Aquiles. E o que eu tenho pra falar sobre roupas, tá? Primeira coisa, não procrastine, recolhe, dobre e guarda as roupas que não precisa passar já na hora. Não deixa aquela montanha acumular, né? Então roupa, esse é o segredo, recolhe, dobre e guarda. Toalha de banho, não precisa passar. Roupa de ginástica, não precisa passar. Aqui. Poliéster, né? Poliéster são poucos que dá para passar na temperatura baixinha do ferro. Fora isso a gente queima o poliéster. Meia não precisa passar. Tem pessoas que não passam a roupa íntima, né? A cueca e a calcinha, tem pessoas que não passam. Tem pessoas que por costume, né? Pode ter passado um bichinho no varal, gostam de passar o ferro. Tem pessoas que não. Então recolhe, dobra e guarda. E a dica plus sobre a roupa, que tem gente que diz que deixa acumular muito porque tem que passar e não dá pra passar na hora, parem de passar roupa. Que libertação, né? Eu já fiz isso. Hoje eu estou liberando todas vocês e todos vocês de passarem roupa. Eu queria que a minha mãe tivesse dito isso pra mim. Mas tem uma observação. Façam essa misturinha aqui, gente, ó. Metade de água, metade de álcool e umas gotinhas de óleo essencial se você quiser um cheirinho, tá? Num borrifador, você coloca metade do borrifador de água, metade do borrifador de álcool. O álcool de 42% de volume para cima. Pode ser até os 70, mas o 42 já vale, tá? Mistura isso. Tem gente que gosta de colocar amaciante. Eu tô numa inimizade com o amaciante, tá, gente? Eu já praticamente substituí ele totalmente por vinagre na minha vida. Uso mais também. O amaciante eu tô usando ele em doses homeopáticas, porque eu ainda tô um pouquinho refém do cheiro.
Mas fora isso eu já substituí ele totalmente, quase totalmente pelo vinagre. Então tem pessoas que gostam de botar amaciante nessa misturinha, eu não coloco. Um olhinho essencial para quem curte, 2, 3 gotinhas, não mais que isso, tá? Aí o que você vai fazer? Esse blazer, por exemplo, ele é de linho, ele tá todo amassado aqui, a pessoa já chegou amassada, porque no carro a gente já se amassa. Então assim, pra guardar ele, né, o que eu vou fazer? Vou passar essa misturinha, tu borrifa em cima da roupa e passa com a mão. Eu vi isso esses dias, um vídeo. Chama isso, sabe de quê? De mãos de ferro. Você bota a roupa em cima da tábua de passar e faz de conta que o ferro é tua mão e você alisa a roupa. Essa mistura aqui, gente, ela é incrível. Ela chama de passe bem caseiro. O que ela facilita o deslize do ferro, você vai passar lençol, borrifa no lençol essa misturinha e depois passa o ferro dança. Parece um dançarino ali em cima do lençol. Mas isso, desculpa te interromper, mas isso é, mesmo se você não for passar roupa, você Mesmo passa se não for também. passar. Mas e para um lugar úmido, como Florianópolis, não propicia o mofo? Propicia. Aí o que a gente precisa fazer? Deixar essa roupa secar, arejar bem, antes de guardar, né? Por exemplo, a roupa que tu não vai passar, vamos supor que tu não quer mais passar roupa na tua vida com ferro. Faz essa misturinha e alisa a roupa com a mão. É isso que eu tô sugerindo, né? Mas o que acontece? Você vai borrifar ela e não tá passando o calor do ferro. A tendência é que o calor do ferro seque a roupa, diferente da nossa mão, né? Então você precisa deixar essa roupa um pouquinho dobrada ali, ou pendurada no cabide, antes de guardar. Dá uma horinha. Também assim, ó, borrifar, a roupa tá aqui, você vai borrifar à distância, né? Para realmente pro espirro dessa misturinha atingir maior área da roupa e não ser um espirro direto, porque daí você vai encharcar a roupa. E não é essa a intenção. A intenção é só facilitar o alisamento das marquinhas que estão na roupa. Mas isso é depois que você pega e faz ou na hora que você vai vestir? Eu tenho uma disciplina que a roupa só vai para dentro do armário depois que ela está pronta para uso. Então, se precisa colocar um botão, se precisa fazer uma costura, passar a roupa, é sempre antes de guardar. Porque quando eu vou pegar a roupa ali dentro do armário, ela tem que estar pronta para me servir, sabe? Então, eu tenho essa disciplina. Mas tem pessoas que não se importam, que gostam de passar roupa na hora que vão usar, tá? Então, isso vai muito do teu costume. Eu prefiro que a roupa esteja penduradinha ali, prontinha para me servir na hora que eu tô com pressa. Porque eu fico brava quando eu vou pegar uma roupa e eu vejo que ela tá sem botão, tá sem zíper, ou tá amassada. Então, eu prefiro só entregar para o armário depois que ela tá pronta. Isso para camisa social também? A camisa social eu tenho uma dica, não pendura ela no varal, seca ela no cabide, de preferência que seja cabide de acrílico, de plástico, porque se for um cabide de veludo ou de madeira, a tendência é absorver a umidade. Absorver e transferir até marca pra camisa, sabe? Então assim, tira a roupa da máquina e assim, ó, Sacode. uma coisa que faz diferença é sacudir muito bem a roupa antes de estender. Eu fiz uma live aqui na Mix falando sobre os cuidados com as roupas e essas dicas eu dei lá, mas eu tô reforçando aqui. Porque isso agiliza a gente depois não precisar passar uma roupa que às vezes a gente tirou da máquina, deixou amassado e pendurou no varal. Então quanto mais a gente bota ar na roupa, mais a gente sacode, menos trabalho a gente vai ter depois em ter que alisar aquela peça. Eu não centrifugo as camisas sociais. Não? Não. Você faz como? Faz o processo de lavagem. Quando ele termina de tirar o enxágue, tirou tudo, eu desligo a máquina, aí eu tiro as camisas, sacudo, coloco no cabide e aí coloco secar. Não Encharcada. ela não fica encharcada porque o excesso sai. Ah, tá. Naquele momento. Antes de iniciar o processo De centrifugação. eu tiro. Mas aí ela sai com todo o excesso. Daí quando eu sacudo, ela acaba de sair aquele excesso e aí coloco no cabide. Interessante. E seco, passar e pensar, fica perfeito. Nem precisa passar. Não. Maravilha. Aqueles passadores daqui funciona bem? Funciona muito bem e ele é muito mais rápido do que o ferro. O steamer ele é maravilhoso, assim, ele é que nem um aspiradorzinho. Eu tenho desse super energia. Eu comprei, mas eu não sei usar, não consigo. Se tu quiser depois me dar uma ideia, falar comigo, eu te ajudo nisso. Depois que eu quebrei, eu tentei facilitar tudo mais de ferro, ainda não foi. Em relação ao que tu falou de usar a essência, a essência. ela pode funcionar na máquina de lavar também. Eu já vi, eu usei uma vez, depois eu perdi esse costume.
costume de colocar um pouquinho de álcool, uma tampinha ou duas de álcool na máquina, quando ela vai fazer essa centrifugação, porque daí ajuda a roupa a secar mais rápido depois. É isso que tu tá querendo dizer? Do cheirinho, porque tu falou que tá tentando parar de usar o amaciante. O amaciante. Tá usando vinagre. Eu também gosto disso. Mas eu também tô apegada à questão do cheiro. Tu acha que um óleo essencial ali poderia manchar a roupa? Não, eu já usei óleo essencial na roupinha de bebê do meu filho quando ele era recém-nascido. Que daí eu lavava com aquele sabãozinho Ola, né? Mas eu botava, depois que seria a vez do amaciante, eu botava 1 ou 2 gotinhas de óleo essencial. Até porque era óleo essencial de lavanda, a roupinha ia estar em contato com ele para dar uma amenizada. Dá uma acalmada. E não manchava, não acontecia nada. Mas claro que a gente sabe que óleo essencial é uma coisa cara, hiper concentrada, então não é todo mundo que pode usar isso no dia a dia. É uma coisa especial, né? Mas funciona. Mas na máquina você coloca o vinagre junto com o óleo essencial, no caso? Não, aí eu não usava vinagre, eu usava só o óleo essencial. 2 gotinhas para uma máquina cheia, assim. E o vinagre é algo específico? O vinagre eu uso o vinagre é aquele o bem tradicional, o bem comum, o de álcool. Mais baratinho, né? E tem que ser o de álcool. Você vai tirar a roupa, ela vai estar com cheiro de vinagre, mas depois no processo de secar, ali no tempinho de secar, é vinagre de álcool. E o álcool evapora, né? Então sai o cheiro. E a última dica que eu queria dar para vocês para falar sobre a cama, né? Já que a gente vai arrumar a cama todo dia, essa misturinha serve muito bem também para alisar a roupa de cama, né? Quando a gente troca a roupa de cama uma vez na semana, às vezes o edredom amassa, o sobrelençol amassa, então borrifar um pouquinho, não é para folgar, não é para folgar o edredom e o lençol, borrifa um pouquinho e alisa com a mão. A cama também assim, já fica nova, parece cama de hotel, sabe? E a última dica, perfumem as suas casas. Todo mundo gosta de uma casa perfumada, né? Então, ter um home spray, quem gosta de incenso, quem gosta daqueles aromatizadores elétricos com óleo essencial, uma vela perfumada. Casa perfumada traz memória olfativa, né? Então, a gente chega numa casa, sente aquele perfume, então isso cria memórias, cria afeto. Então, perfumem suas casas. Então era isso, gente. Hoje o que eu queria trocar com vocês é isso. Já encerrando ali, gente? Pois vai encerrar. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, por vocês que se fizeram presente. É muito gostoso sentir esse calor, é diferente.